Amém. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Vamos colocar de pé. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 100. Salmos capítulo 100. Hoje é um dia especial, onde nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu creio que muitos hoje estiveram junto com suas famílias, né? Mesmo aqueles que, porventura, seus pais já não estão aqui já conosco, mas hoje foi um dia de celebração, né? E que Deus possa abençoar a vida de cada pai, de cada mãe também, que às vezes, né, por muitas vezes foi pai, né, dos seus filhos. Então, nós louvamos a Deus pela vida de cada um neste dia. Salmos capítulo 100, nós vamos ler do 1 ao 5, nós vamos ler o capítulo inteiro. Fala assim: cantem hinos a Deus, ó Senhor, todos os moradores da terra. Amém? Cantem hinos a Deus, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venha cantando até a sua presença. Olha só, amém? Lembrem-se que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Amém? Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Então, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. A fidelidade do Senhor, ela nunca se esgota, né? Muitas vezes nós esperamos uma fidelidade humana, mas nós nos decepcionamos algumas vezes. Mas o Senhor, a fidelidade dele não tem fim. E ele fala que é para nós entrarmos louvando ao Senhor. Então, se você está aqui nessa noite, adora o Senhor, glorifica o nome do Senhor, não se esconda na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Nós estamos muito alegres, não sei se vocês perceberam, mas tem alguma coisa diferente nessa igreja, amém? Nós concluímos a pintura do piso, tem alguns ajustes ainda para fazer, mas já melhorou bastante o aspecto, sim ou não? Amém. Gostaram? Vocês podem falar se gostou ou não, né? Então vai ficar mais fácil para nós limparmos, vai ficar mais fácil para a gente manter, né? Então é mais uma conquista aí para a nossa igreja e nós louvamos a Deus por tudo, né? Que Deus possa nos abençoar e abençoar também a vida de cada irmão, de cada ofertante, de cada dizimista que tem contribuído para o desenvolvimento dessa obra. Amém? Vamos orar para a gente dar início a esse culto? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos, Deus, que nessa noite a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que a Tua palavra, através dos louvores também, Senhor, possa atingir diretamente as nossas vidas, Senhor, e que tudo, Deus, que tudo, Senhor, seja colocado na Tua presença, Senhor. Pai querido, que cada um aqui, Pai, possa receber, Senhor, essa porção de Ti. Deus, abençoa aqueles que ainda não chegaram. Pai, abençoa aqueles que estão a caminho. Deus, coloca as Tuas mãos sobre eles. Em nome de Jesus, nós oramos e damos início, Senhor, a este culto. Amém? E aqueles que estão em casa, permaneçam na sua sala, na live. Compartilhem em nome de Jesus. Boa noite. A paz seja convosco. Amém? Vamos adorar o Senhor. Tem gente chegando ainda. Nós que estamos aqui e também você que está aí na sua casa assistindo através da live. Vamos adorar ao Senhor juntamente conosco. Amém? Ele é santo.
Deus, como é bom louvar o Senhor. Hoje, dia dos pais, né? E você que está aí sem pai ou já, né, não tem mais o paizinho, mas nós temos o nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Celeste. Opa, agora voltou o som aqui. Amém? Vocês estão me escutando aqui? Amém? Graças a Deus. Então vamos adorar o Senhor, que Ele é o Pai. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu. Ele é o nosso Pai. Amém? Vamos adorar. Pois muitas maravilhas
boa infância, um pai carinhoso, que abraçava, que jogava para cima, né? Mas que você possa sentir agora, nesse momento, o amor que Deus tem por você. Glória a Deus. Porque Ele deu o seu único filho por nós que somos criaturas, para que nós nos tornássemos filhos dele também. Nós fomos adotados pelo Senhor e feitos filhos legítimos em Cristo Jesus. Amém? Então as pessoas dizem assim: todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Somente aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, que aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, este recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Amém? Então vamos sentir agora, você possa fechar os seus olhos, você possa sentir como se você voltasse a ser criança e você sentisse o amor de Jesus, o amor de Deus sobre a tua vida. Amém? Criança
esse Pai, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu adoro esse glória a Deus, amém? Estamos aqui para te render louvores, Senhor. Eu sei que os teus olhos estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Como achaste a mim, vem derramar, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Amém, queridos? Pode sentar um minutinho. Eu quero agradecer imensamente pela equipe de sexta, né? Sexta-feira que nós saímos, né? Em missões. Aí o Jefferson hoje não está, mas tem dado sábado passado também. Então, assim, próximo domingo nós teremos culto de missões. Amém? No último culto de missões, nós trouxemos uma palavra e também nós pedimos para que todos estivessem orando pela vida de uma pessoa. Alguém lembra? Nós estávamos orando para essas pessoas. Que você continue orando, né? Que domingo que vem você tente trazer essa pessoa para a igreja. Nós vamos trazer uma palavra. Quem vai ministrar o culto de domingo vai ser da equipe de missões, né? Então vai ter algo diferente, uma palavra, uma palestra direcionada, né? Então, se você está orando por uma vida, né?
da desestrutura, palavra bonita, né? Difícil. Nós vamos romper. Eu creio que em breve, muitas barreiras. Amém? Então, a igreja ela tem investido em algumas coisas, né? Não parece, mas foi um grande investimento, não ficou barato. E nós vamos agora mexer na fachada da igreja. Eu creio que a fachada é importante também. Amém? Quando você está passando numa loja, se ela tiver uma fachada bonita, chama mais atenção? Sim ou não? Sim. Se ela tiver desbotadinha, caidinha, com tortinho, caído, você vai entrar? Muitas vezes não. A gente sabe que esse não é o propósito. Uma simples fachada da igreja, as pessoas vêm somente por conta da fachada. Nós precisamos estar na igreja por conta de Cristo. Sim ou não? Por conta da palavra. Mas nós entendemos que é importante que também nós investimos, né? Investamos na parte exterior do templo, né? Para que também seja bonito, não é? Não é tão bom quando nós pintamos a nossa casa e fica uma fachada bonita. Eu creio que a casa do Senhor também precisa disso. Então, o próximo passo nosso agora é nós mexermos na fachada. Eu já tenho um orçamento, essa semana eu vou fazer outro orçamento, né? E eu vou falar uma coisa para vocês: nós não fazemos nada se não tivermos caixa. Então, estamos devendo nada para a glória do Senhor. Então, graças a Deus, tudo que nós temos feito, nós temos pago em dia, todo dia. Glória a Deus por isso, por conta do seu dízimo, por conta da sua oferta, tudo aquilo que entra a gente tem direcionado para o Senhor, né? Então, Deus tem nos abençoado grandemente. Queridos, então, para você colocar a igreja para mudar, para caminhar, né? Requer bastante investimento. Nós pegamos a obra em 2014, aliás, 2014 não, 2016, final de 2016, novembro de 2016, e praticamente, o que tinha na igreja era as cadeiras, o som bem precário, né? E a gente ainda está investindo. O próximo passo, depois da fachada, nós vamos voltar para dentro da igreja e vamos investir no som, que é a parte de áudio e vídeo. Nós vamos montar a nossa estrutura, né? Também aqui de transmissão, de grupos online, enfim. Então a gente precisa ter uma estrutura adequada de som, né? Então qualquer mexidinha aqui em cima, qualquer mexidinha é em torno de 10 a 15 mil reais. Então é um investimento alto. A gente conta com a oração dos irmãos, com a sua dedicação, como ofertante, como dizimista. Estamos alegres, porque o Senhor tem prosperado a parte da igreja e tem nos dado condições para que a gente prossiga. Amém? Vamos em frente? Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero que você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pegue em suas mãos. Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus pela fidelidade de cada irmão. Você que não é dizimista ainda, você quer tornar-se dizimista, né? Você pode começar hoje com o nosso culto, né? Aos nossos líderes também. Vocês talvez que ainda não são todos ainda dizimistas, vocês também possam tornar-se dizimistas na obra do Senhor, né? Um propósito que o Senhor já tem nos abençoado. Assim como Ele tem abençoado, vai abençoar a vida de cada irmão, porque a bênção ela vai passando, né? Se você está aqui abençoando, você vai receber a bênção deste lugar. Eu tenho certeza que esta unção de prosperidade, de bênção sobre a sua vida. Eu queria que você pegasse a sua mão, a sua fé. Nós vamos orar. Pai, o seu dízimo. Senhor, nós te glorificamos. Nós te bendizemos por tudo. Pai, nós te agradecemos pela provisão que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós te agradecemos pelo alimento de cada dia. Deus, nós te agradecemos pelo emprego, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor não tem deixado nenhuma família dessa igreja passar necessidades, ó Deus, e que o Senhor possa sustentar a vida, Senhor, de cada um aqui. Pai, aquele que porventura, Senhor, está sem trabalho, prepare-se uma nova fonte de renda, um novo trabalho para o filho, em nome de Jesus.
Deus, nós queremos, Senhor, abençoar a vida, Senhor, de cada ofertante, de cada dizimista, Senhor, que vem contribuir para a tua obra, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que sem este investimento, Senhor, nós não conseguimos, Senhor, prosseguir. Deus, o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante, Senhor, que tem investido na sua obra, Senhor. É para ti, Senhor, é para o teu reino, é para a expansão do teu reino, é para o crescimento da tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Traga sua oferta, presente aqui no caso do Pilácio. Da Pampalute, né? Então, é uma bênção que ela doou para a quarta igreja. Eu creio que depois do culto uma pizza vai bem, né? E ainda mais a Pampalute. Amém? Amém. Vamos ficar até o fim. Vamos chamar a pastora aqui, né? Ela vai trazer a palavra. Dá tempo para tomar uma água hoje, né? Glória a Deus. Ela falou, pastora, eu tenho uma pizza aqui para doar para os irmãos que estão na igreja, né, no Dia dos Pais. Amém, glória a Deus, né? Bênção, né? Depois do culto, nada como uma pizza. Estenda a sua mão em direção à pastora. Manda rápido para nós aí. Acho que está sem cabo, né? O áudio. Isso, gentileza. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a tua serva, Pai, que irá trazer a tua palavra, Pai, neste instante. Que cada um aqui, Senhor, receba a melhor porção, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. A salva de palmas para Jesus mais uma vez. Aleluia. Amém, graças a Deus. Então, aproveitando que os irmãos estão em pés, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, Efésios 6, verso 4. E tomar um golinho de água mesmo, porque ainda engoli um mosquitinho. Gente do céu, aqui é, quem sabe faz ao vivo, né? Ai, Jesus. Amém? Efésios capítulo 6, verso 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém? Você pode tomar assento. Como hoje é o dia dos pais, né? Nós não podemos deixar passar batido, né? Esta mensagem. E estará disponível no YouTube, né? Então, se você depois quiser transmitir para aquela pessoa que não veio, manda lá, tá bom? Vai estar no canal da igreja.
E gostaria de meditar sobre esse texto e com o tema Pai, uma missão. E você lembra daquele filme? Já assistiu esse filme? Como que é o nome do filme? Missão Impossível, né? Que o cara desce lá com a corda, né? Aquela cena famosa. Missão Impossível. Mas Pai, aqui o meu tema é Pai, missão possível. Possível. Amém? Queridos, ser pai é uma graça, é um presente que Deus deu, sabe? Ser pai é um presente. Mas nós precisamos saber também que só ser pai, só colocar uma criança no mundo, não é suficiente. Isso não torna um homem pai, né? Nós precisamos observar os princípios da palavra de Deus, do que é ser pai. E o quão importante é a função de um pai na vida dos filhos. Como é importante, como faz toda a diferença. E a palavra de Deus fala no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor. Eles são presentes de Deus para nós, viu? Só que está dizendo assim, olha, eles são como flechas na mão do guerreiro. E bem-aventurado, feliz o homem que enche a sua aljava dessas flechas. Então, qual que é a função do pai? Se os filhos são flechas e o pai é o guerreiro, é aquele que vai, o quê? Lançar essa flecha. E quando um guerreiro, um arqueiro, um valente, ele lança uma flecha, qual que é o objetivo dele? Alguém lança a flecha assim para o ar, para o vento, para qualquer, na água, dá tiro na água, né? Não, você lança uma flecha com o objetivo de acertar o alvo. Então, aquele pai, ele vai se preparar, aquele guerreiro, ele vai se preparar, ele vai mirar, ele vai ter todo aquele cuidado, aquela técnica. Pode ser que ele não consiga acertar totalmente, mas ele vai fazer de tudo para que pelo menos próximo, o mais próximo possível do alvo, aquela flecha alcance. E se ele errar algumas vezes, ele vai tentando até conseguir. Isso é um guerreiro de verdade. Ele mira sua pontaria, ele treina. E ele fica feliz quando ele acerta o alvo. E é isso que a palavra de Deus está dizendo sobre o ser pai. Então é uma missão, né? É uma missão muito especial, muito nobre, mas também muito árdua, né? E nós vamos meditar um pouquinho nesse texto aqui que Paulo escreveu aos Efésios, dando instruções. Ele começa falando para os filhos. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe, viu? Filhos, viu? Amém? Pois isso é certo, como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe, ou honre o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Esse é o dever dos filhos, obedecer e honrar. Tá? Eu quero falar aqui porque todos são filhos, né? Nem todos são pais, mas todos são filhos. Esse negócio de só obedecer é uma coisa e honrar é outra, viu? Honrar é respeitar,
né? E você se submeter. Lá em casa eu falo para eles. Muitas vezes quando eu dou um pega, né? Eu dou uma correção, o pai dá uma correção, eles querem justificar, eles querem ficar falando, justificando. Eu falo, não. E a gente vai ensinando, ó, a última palavra aqui é do pai e da mãe. Por mais que você bata na tecla que você está certo, não tem que abaixar a cabeça e falar sim, pai, sim, mãe. Isso é honrar. Mesmo não concordando, você dá respeito. Porque no exército, por exemplo, né, numa instituição onde há hierarquia, disciplina e autoridade, respeito, certo? Você já viu um soldado raso discutindo com o general ou com o seu superior imediato, que seja? O que vai acontecer com ele? Vai ficar batendo boca lá? É sim, senhor, e acabou. Não tem chorumelas, né? Então isso é respeitar. E isso vem com uma promessa. Só que depois o apóstolo Paulo vem falando para os pais. E aqui, queridos, porque ele fala assim, ó, para os filhos honrar, respeitar pai e mãe. Obedecer e honrar pai e mãe. Só que no verso 4 ele fala pais, e não é pais no plural, pai e mãe, é pais mesmo, o marido, o homem, o sacerdote do lar. Você está entendendo? Essa missão é dele. Não irrite os vossos filhos, ou não provoque a ira dos vossos filhos, ou não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Eu gostei muito dessa tradução aqui, porque ela fala bem claramente, né? Pelo contrário, vocês devem criá-lo com disciplina e os ensinamentos cristãos. Queridos, não é fácil ser pai, né? Talvez você fale assim, não, mas a pastora, tinha que ser o pastor, né? Tá falando para os pais. Só que muitas vezes é interessante a gente ver também a observação em uma palavra feminina para os pais, porque às vezes a gente está dentro do negócio e a gente não enxerga, né? Então, e é a palavra de Deus, né? Não é a palavra da pastora. Não é fácil ser pai, o pai que realmente cumpre o seu papel de pai, porque é mais fácil ter sucesso fora dos portões, né? É mais fácil ter sucesso lá fora do que dentro de casa. E eu falo isso até com tristeza, porque eu vivi isso na minha vida. Infelizmente eu tive uma ausência paterna enorme, né? E o meu pai, ele fazia bastante sucesso lá fora, mas dentro de casa, né? Então a gente sentia muito isso. E não é fácil, né? A gente ser primeiro dentro de casa. E a palavra de Deus fala o seguinte: para aqueles que são chamados por Deus, para os homens, aqueles que querem servir a Deus, aqueles que querem fazer alguma coisa para Deus, a palavra de Deus fala assim, olha, cuide primeiro dos da sua casa, dos seus. Tem que governar bem a sua casa. É função daquele que quer servir a Deus. Você está entendendo? E a gente observa que só ser um homem de Deus não é suficiente, porque nós vemos alguns homens de Deus que falharam nessa missão de ser pai. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Eli, Davi. Eles foram homens de Deus, homens de Deus, mas que falharam nessa missão de ser pai. Então, essa missão de ser pai, não basta ter só essa visão aqui, olha, não, eu sou um homem de Deus, eu sou provedor, eu cuido aqui do meu lar, eu faço de tudo para essa família. Não basta só isso, nós temos que observar algumas coisas. Essa missão, ela é bem ampla. Ela é bem ampla. E aí, você pai, né, você pode estar dizendo assim, poxa vida, mas no dia dos pais, que eu quero ser homenageado, lá vem a pastora dizendo o que eu tenho que fazer,
né? Poxa vida, lá vem a pastora dando ensinamento, dando cajadada. Mas, queridos, sabe, veja como uma grande homenagem, porque Deus te chamou para ser para fazer uma grande missão. E não é qualquer missão, é uma missão muito especial. Tanto é, queridos, que eu tinha um problema por ter essa ferida, ter sofrido. Já perdoei meu pai tudo, mas por ter sofrido muito, eu tinha muita dificuldade de ver Deus como pai. Você está entendendo? Porque o nosso relacionamento aqui, terreno da paternidade do pai, ele reflete também para o nosso relacionamento com Deus. Então eu tinha muita dificuldade de ver Deus como pai. E eu chamava Deus, eu servia a Deus, amava a Deus e queria dar a minha vida por Jesus, assim como Ele deu a vida dele por mim, mas eu sempre chamava Deus de Senhor. Meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador, né? E aquele relacionamento de serva e Senhor, mas não conseguia sentir a paternidade do Senhor. Mas aí, quando nós entendemos que não é porque a nossa vida foi difícil, porque a nossa vida não deu certo, porque o nosso pai não cumpriu o papel, é que eu vou continuar assim levando para as gerações. Eu posso fazer a diferença. Eu posso sentir a paternidade de Deus e me relacionar, assim como o irmão do filho pródigo, que estava ali na casa do pai, que estava ali servindo ao pai, mas ele estava ali como servo. Ele não entendeu, e o pai falou para ele assim: filho, tudo que eu tenho é teu. E nós precisamos entender isso, queridos, que Deus, Ele não quer se relacionar conosco como apenas nosso Senhor, nosso Salvador, que isso é tremendo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é Pai. Ele é o nosso Pai. Então, queridos, você que tem oportunidade, você pai que está aqui, você que está me assistindo pela live, vamos observar esses princípios, vamos ver se há alguma falha, algo que você possa melhorar, porque isso vai fazer toda a diferença na vida do teu filho. Isso vai fazer com que o teu filho olhe para Deus como Pai, que ele se relacione, ele sinta o amor de Deus como Pai na sua vida. Amém? Então vamos observar alguns princípios que os pais precisam adotar para ter sucesso nessa missão. Primeiro lugar, o pai, ele precisa amar mais a Deus do que os seus filhos. Porque a gente vê, queridos, parece básico o que eu estou falando, mas não é. A gente vê pais idolatrando os filhos. E eu vou dar um exemplo para vocês, verdadeiros deusinhos dentro de casa. Você está entendendo? Eu vou dar um exemplo para vocês de Eli, sacerdote Eli. Ele foi um desses pais, que ele amou mais os filhos do que a Deus. Tanto é que os filhos estavam em pecado, os filhos estavam corrompendo a adoração a Deus, e ele sabia de tudo isso, mas ele foi complacente, ele foi negligente, ele foi omisso. Ele, para não desagradar os filhos, para não confrontar os filhos, para não entrar em choque com os filhos, para não repreender os filhos, ele deixou. Então ele foi aquele pai banana, aquele pai bonachão, aquele pai molão. Então, queridos pais, nós precisamos sim, pais, você precisa sim amar o seu filho, mas precisa amar a Deus em primeiro lugar. Porque se for necessário, por amor a Deus, você repreender o teu filho,
você até mesmo dar uma consequência para ele, você brecar os impulsos, os desejos dele, sabe? Você tem que fazer isso, porque você ama mais a Deus, a palavra de Deus, do que a ele. Então isso parece básico, mas nós não podemos deixar os filhos fazer o que eles querem. E muitas vezes eu vou falar agora, chamar atenção para os pais. Essa é a missão do pai. Porque eu vejo, queridos, muitos pais que eles jogam para a mãe. O filho começa a insistir, ele fala assim: vê lá com a tua mãe, deixa que a tua mãe resolve. Sabe por quê? O pai às vezes ele trabalha o dia todo, ele ou viaja, ou sei lá, e daí ele quer curtir. Então ele não quer, ele quer deixar essa parte da repreensão, da parte difícil, porque é difícil, né, André? Não é difícil repreender? Aí deixa para a mãe, daí a mãe vira a bruxa da história, né? E o pai, é só o herói, né? Só que, queridos, essa missão é do pai. É do pai. Viu? Então, precisa amar mais a Deus do que os filhos. E o pai tem que ser firme. Deixar bem claro as regras. As regras são essas. E você vai obedecer, meu filho. Eu quero. Faz ou não faz? Lá em casa é um drama. Parece que está matando. Aí a gente fala assim: pode chorar. Chora. Não tem problema não. Tem que ser firme. Tem que ser firme. Viu? Aí olha só. Segundo lugar. Eu preciso amar a Deus mais do que os filhos, né? O pai precisa. E o pai também precisa priorizar os seus filhos orando e confrontando. Aí nós vemos um outro pai, Jó. Jó, a palavra de Deus fala que ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Era riquíssimo, né? E esses filhos, eles davam um banquete todo dia era na casa de um, né? E aí eles convidavam, um dava banquete, convidava os outros 9, e era aquela festa, todo dia era festa, era churrasco, era festa, né? E muitas vezes a gente não consegue proporcionar para os filhos tudo o que eles querem, não é verdade? Porque os filhos querem, né? Eles querem tênis da moda, eles querem calça da moda, eles querem o celular da moda. Lá em casa, meu Deus do céu, a Brenda todo dia: mãe, hoje ela veio, mãe, não sei quem lá tem um celular tal, né? E ela vem falando celular. E aí a gente fala: não, você não tem idade para ter celular agora, né? E nós precisamos então fazer como Jó. O que esse pai fazia? Ele, além de dar o financeiro, que muitas vezes nós não podemos dar, e sempre o pai ele vai se esforçar para dar o melhor. E eu vejo muitos pais que não tiveram na sua infância, então eles fazem de tudo para que o filho tenha o que ele não teve na infância. Mas isso não é tudo. O que o maior legado, o maior presente, a maior herança que um pai pode deixar para o filho é a sua vida espiritual, é o seu relacionamento com Deus. Porque não adianta nada, queridos, a gente ver vários filhinhos de papai, sabe, playboyzinho, cheio da grana, tocando fogo nos índios, tocando fogo nos mendigos. Vocês já viram isso? Sabe? Vários filhinhos de papai que o papai vai lá, compra o carro, né? Pro bonitão ir pra balada, né? E se acidentar, que nem eu já vi casos desses, tá? Depois o pai fica chorando amargamente, né? Porque não coloca limite, não confronta e não vê como que está a vida espiritual do filho. Não vê se o filho ama a Deus, se o filho ora, se o filho lê a palavra, se o filho se interessa pelas coisas de Deus. Se o filho, a palavra de Deus fala que Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Se
porventura os meus filhos pecaram nessas festas, nessas coisas, e ele chamava os seus filhos e os santificava. Sabe o que significa isso? Porque não adianta você falar para o teu filho assim, vai orar, vai para a igreja, se você não dá o exemplo. Então você tem que chamar o teu filho e orar com ele. Você tem que chamar o teu filho e falar das coisas de Deus. Você tem que chamar o teu filho e ir para a igreja junto com ele. É isso que a palavra de Deus fala. Amém? Então, priorizar, orando. O que é oferecer sacrifício a Deus? Você ora. Quando você ora pelos teus filhos, porque todo pai e mãe ora, né? Só que o que você está pedindo pelos teus filhos nessa oração? Ah, Senhor, eu quero que o meu filho faça faculdade. Eu quero que o meu filho seja uma pessoa grande. Eu quero que os meus filhos se desenvolvam nos estudos. Eu quero que os meus filhos, né, sejam gente, sejam isso, seja aquilo. Queridos, amém. Temos que orar e desejar tudo de bom para os nossos filhos. Mas temos que nos preocupar com o lado espiritual. Senhor, que o meu filho esteja na tua presença. Perdoa as falhas do meu filho. Que o meu filho possa olhar para o Senhor, não tirar os olhos do Senhor. Que o meu filho não se afaste da tua presença. Orar, oferecer sacrifício a Deus pela vida do filho. Queridos, terceiro lugar. O pai que assume essa missão possível, ele não tem preferências por um filho. Agora eu estou falando o que tem mais de um filho, né? Não tem preferências por um filho. Eu posso, lá em casa eu tenho 3, então nós, muitas vezes a gente vê diferença, bastante diferença de um filho para o outro, né? De temperamento, de obediência. Tem filho que é mais obediente que o outro, tem filho que agrada mais do que o outro, tem filho que é mais estudioso que o outro, ok? Mas o pai, ele não pode jamais fazer comparação, diminuindo o filho, né? Então você pode até fazer um comparativo de empenho e não de desempenho. Olha, fulano, por que você não faz como ciclano? Olha como o ciclano é cuidadoso com as coisas dele. Seja cuidadoso com as coisas dele, com as tuas coisas. Estude como o fulano está estudando, porque o fulano, ele vai conseguir bem na escola porque está estudando. Faça isso também, tome esse exemplo, ok? Comparação de empenho, não de desempenho. Por que você não é como fulano lá, tua nota? O fulano tira nota 10, você tira nota 0, né? Porque o fulano é inteligente, você é burro, né? Então isso, queridos, causa grande dor e sofrimento para os filhos. E nós não podemos fazer isso, ter preferência. E um exemplo disso é Abraão, Isaac e Jacó. Foi um ciclo de erros. Quer ver? Abraão teve um filho, né, com a escrava egípcia, que foi Ismael, mas não interessa, é filho dele, certo? Aí depois teve Isaac, o filho com a Sara, e aí ele preferiu Isaac do que Ismael, e despediu Ismael a mando de Sara. O que ele tinha que ter fazido? Um homem, um pai de pulso, que tem uma missão, falar: não, está dando problema, vamos resolver esse problema aqui, mas eu não vou preferir um filho, ficar com um filho, dar toda a minha riqueza para ele, e o outro eu vou mandar para o deserto, despedir, para nunca mais ver. Está entendendo? E aí Isaac teve gêmeos, Esaú e Jacó. O que Isaac fez? Preferia Esaú. Rebeca gostava mais de Jacó. O que aconteceu? Gerou competição.
e briga entre os irmãos. E um rolo lascado que deu. Depois, Jacó teve 12 filhos e o preferidinho do papai de novo. Não aprendeu com o erro do pai, continuou fazendo. Quem que era? José. Aí o que aconteceu? Fez túnica colorida para o preferidinho do papai. Queridos, não pode tratar diferente. Não pode. Não pode haver diferença. E aí o que aconteceu? Os irmãos venderam o irmão como escravo para o Egito. Amém? Então, em primeiro lugar, amar mais a Deus do que os filhos. Segundo lugar, priorizar seus filhos orando e confrontando. Terceiro lugar, não ter preferências por um filho. Porque isso causa a ira dos filhos, viu? O filho fica irado. Ele fica magoado. E ele fica com raiva do irmão preferido. Viu? Estão entendendo? Amém? Amém? Quarto lugar. Um pai que cumpre a sua missão, ele tem um olhar apurado para os filhos. Ele presta atenção nos filhos. Porque muitas vezes os pais deixam isso para as mães. Porque as mães são mais detalhistas, às vezes as mães cuidam mais, as mães estão mais junto com os filhos. A mãe pode até dizer para o pai, se adiantar, falar, fulano lá está assim, está assado. Mas quem tem que ter esse olhar apurado é o guerreiro que vai lançar essa flecha, gente. É o guerreiro. Você está entendendo? É o homem, é o pai. E você pode dizer assim, mas tá. Quem sabe alguém está me assistindo e falar assim, tá, mas eu sou sozinha, eu sou só a mãe, eu sou pai lá em casa. Tem muitas pães por aí, que é pai e mãe, né? Não tem o pai, não tem a figura masculina. Mas aí você vai ter que assumir, né? Só que, se você tem o marido em casa, tem o pai, é ele que tem que assumir esse papel. E muitas mulheres estão assumindo a liderança na criação dos filhos, porque os homens não se coçam. Os homens não se mexem. E aí as mulheres têm que acabar assumindo, né? Então nós observamos aqui, o olhar apurado. Vou dar um exemplo para vocês. Davi. Quem foi Davi? O rei Davi. O homem segundo o coração de Deus, né? Só que ele era tão ocupado com seu reino, tão ocupado com as guerras, tão ocupado em governar, né? O povo, e ele não prestou atenção nos seus filhos. Ele não observou a artimanha de Aminon, seu filho, que estava nutrindo ardente paixão pela irmã, pela própria irmã. E ele não prestou atenção nisso, porque tinha todos os indícios. Queridos pais, eu acho engraçado que tem pais que falam assim, mas meu Deus, esse não é o filho que eu criei? Meu Deus, porque meu filho não era assim. Era assim. É que você fechou os olhos, não quis enxergar. E os filhos, nós precisamos prestar atenção, não tirar os olhos deles. Nós temos que entrar no quarto, principalmente adolescente, tem que ver o que está fazendo, com quem que está conversando. Viu? Não tem que ter senha celular. Quem tem celular, filho que tem celular. Primeiro que criança não tem que ter redes sociais, não tem que ter celular. Não tem. Me desculpa, tem criança que tem, mas lá em casa não tem. Viu? Porque redes sociais é uma porta escancarada para pedofilia, para influências malignas. Olha, tudo que você possa imaginar. Viu? E os pais ficam lá assim, ó. Ai, meu filho está aqui dentro de casa. Tá bom, tá seguro. E o demônio lá, ó. Com as garras fincadas no teu filho, viu?
Olha só. Davi não prestou atenção em Aminon. Fechou os olhos. Foi omisso. E ainda mandou Tamar lá para Aminon, a irmã, que era objeto do desejo de Aminon. O que aconteceu? Houve um estupro. O irmão violentou a irmã. E Absalão, outro filho, ficou irado porque o pai não tomou nenhuma providência, não disciplinou, não orientou. Ele, além de ser omisso, depois ele foi negligente, ele foi covarde. De novo, amando mais os filhos do que a Deus. Está entendendo? E aí, ele não observou que Absalão ficou 2 anos arquitetando a vingança contra o próprio irmão. E foi e executou, matou o irmão. E depois o próprio Absalão se revoltou contra o pai, queria usurpar o reino, o trono do pai, e também morreu. Você está vendo que é uma coisa assim, ó, que uma coisa puxa a outra? Você já viu aquele ditado que um abismo puxa o outro? E é verdade. Queridos pais, estejam de olhos bem abertos. Olhe o teu filho. Olhe para ele com atenção. Escute o teu filho. Traga o teu filho para perto de você. Mostre para o teu filho que você é amigo dele ou dela. Viu? Que o teu filho não te veja como inimigo, mas que ele veja em você um porto seguro, alguém que possa aconselhar, alguém que ele possa se abrir. Viu? Porque se ele não tem espaço para se abrir com o pai, para dizer os seus impulsos, os seus problemas, as suas dúvidas, os seus dilemas, o mundo vai aconselhar, bem aconselhado, e vai tragar o seu filho, viu? Então, queridos, em 4º lugar, olhar apurado. Em 5º lugar, o pai que cumpre essa missão, ele é, olha só, porque é os 3 P's do pai. O pai, ele é provedor, o pai, ele é protetor, e o pai, ele é pastor. Sabia? Ah, pastora, mas eu não sou pastor, não tenho chamado de ser pastor, né? O Edivano pode dizer assim: não, pastora, eu vou tocar, e eu não vou ser pastor, não. Mas vou dizer uma coisa para você, Edivano, você é pastor lá na tua casa, porque você é pai. A partir do momento que você se tornou pai, você é pastor. Você é pastor da tua casa. Está entendendo? É provedor, é protetor e pastor. E o pastor, o que ele faz? Ele vai prover alimento para a ovelha, ele vai cuidar, vai tirar os carrapichos, né? E ele vai fazer a função sacerdotal. Está entendendo? Ele vai ser o sacerdote e o líder espiritual dessa casa, não apenas financeiro, não apenas de autoridade, mas líder espiritual. E também, viu, pais? Os pais estão deixando isso para as mães. Não, vai lá, mãe, você que tem mais tempo de orar, você que gosta mais de ir na igreja, você que tem mais jeito com essas coisas, fique para você. Pai, é tua função, seu sacerdote da sua casa. Você que tem que chamar os teus filhos e ver como é que está a vida espiritual dele, liderar, inclusive a tua esposa. Tem que cuidar dela também, espiritualmente, tá entendendo? Ó, um exemplo disso, Josué. Josué falou assim: eu e a minha casa serviremos a Deus. Aqui não tem esse negócio de cada um vai para uma igreja, cada um faz o que quer. Não. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui criada na igreja. Aí eu já contei isso aqui, mas vou falar de novo. Tá? Como meu pai não assumiu essa liderança, acabou para minha mãe, né? Mas eu dou graças a Deus que pelo menos teve essa liderança. Mas para vocês verem que se a minha mãe amolecesse, o que ia dar?
Um belo dia lá, eu adolescente, né? Você sabe como é adolescente, né? Aí eu vi que as minhas amigas tinha dia que não ia para a igreja, aquela coisa toda. Daí um belo dia eu fui testar minha mãe, meus pais. E eles estavam se aprontando para ir para a igreja e eu não resolvi que não ia. Né? Só que aquele dia eu aprendi que eu não era dona do meu nariz e que para ser dono do seu nariz custa caro. Tá bom? Para você ser dono do seu nariz custa caro, porque o filho gosta muito de falar isso, né? Eu já sou grande. Eu já sou grande, fico me tratando que nem criança. Enquanto está na dependência dos pais, é criancinha, assim, viu? E tem que obedecer, tá? E aí, eu peguei e falei assim, a minha mãe entrou no quarto e falou assim, não está pronta ainda? Daí eu falei, não, hoje não vou, mãe. Não vai por quê? Tá doente? Não tô com vontade hoje, não vou. Ela falou, o quê? Não tá com vontade? Não tem, você vai sim. Falei assim, mãe, sabe o que é? É que minhas amigas, quando elas não querem, elas não vão e os pais não ligam. Daí ela falou, problema das tuas amigas e dos pais dela, porque aqui, enquanto você viver debaixo do meu teto, comer da minha comida e for a minha responsabilidade, você vai para a igreja, querendo ou não. Vai. Você tem 1 minuto para se trocar. E aquele dia eu fui sem tomar banho, chorando para a igreja. Mas eu fui. E eu nunca mais deixei de ir na igreja. E graças a Deus por isso. Então, pai, lidere a sua casa. Não afrouxe as rédeas, não seja omisso, não seja mole, lidere a sua casa espiritualmente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não terceirize a vida espiritual da tua casa. Não deixe para o pastor resolver, não deixe para a televisão resolver, não deixe para a internet resolver. Lidere a sua casa. Outra coisa, nós estamos vivendo uma geração muito democrática. Os filhos fazem o que querem dentro de casa. Não pode não, viu? Em 6º lugar, o pai que assume essa missão, ele é convertido, ele tem o coração convertido aos filhos. E a palavra de Deus fala em Malaquias 4:6, que os pais precisariam ter coração convertido aos filhos e os filhos aos pais, para que o Senhor viesse e sarasse a terra, abençoasse a terra. Então o pai que tem o coração convertido aos filhos é aquele pai que, sabe, aquela casa que não gira em torno de briga, não gira em torno de desavença, não gira em torno de falta de diálogo, não gira em torno de violência, de afastamento. Tem pai que coloca uma muralha, um muro entre o filho e ele. O filho não tem acesso, não consegue ter acesso ao coração do pai. O pai só olha para ele como uma despesa, ou olha para ele como um problema, olha para ele como uma criatura que eu pus no mundo. Não, pai, tenha o coração convertido ao seu filho. Olhe para ele como uma dádiva, um presente que você precisa cuidar dele. Olhe para ele como Deus olha para ele, com o coração convertido. 7º lugar, o pai que assume essa missão, ele disciplina com encorajamento. Nesse mesmo versículo fala assim, não provoqueis a ira, pelo contrário, vocês devem criar com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Queridos, se nós criamos só na disciplina, nós vamos ter filhos recalcados. Entendeu? Que vão olhar para os pais assim como ditadores, cruéis, né? Precisamos ter disciplina, sim. Criar com disciplina, com limite. Os pais precisam dar limite aos seus filhos, disciplina, consequência, mas também tem que ter o encorajamento.
O que é o encorajamento? O encorajamento, isso faltou na minha casa. O encorajamento. O encorajamento é assim, ó. Meu filho, você é capaz. Deus te fez abençoado. Você tem uma família, você tem uma casa, você foi abençoado, Deus te ama, vai dar certo, você vai ter sucesso, você vai conseguir. Continue no temor do Senhor que você vai conquistar. Isso é encorajar. Dar disciplina, mas também encorajar. Falar para ele assim: meu filho, se você for por esse caminho, vai dar errado. Vá por esse daqui que vai dar certo. E eu vou estar aqui para te apoiar. E eu vou estar aqui para o que você precisar. Isso é dar disciplina, mas também encorajamento. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Vocês sabem a diferença entre a placa e o radar? Isso daqui é o seguinte. Você vai sair de casa, né? Principalmente aqui que nem filho pequeno, né? Você vai sair de casa, você fala assim... A Carla com o Nicanor fala lá para o Carlos Gustavo: Carlos Gustavo, nós vamos sair. Nós vamos lá na igreja, ou nós vamos lá na casa não sei de quem. Olha, você se comporte. Senão, couro vai comer, viu? Eu vou te dar uma surra, né? Vou te pegar na orelha, né? Aí, beleza. Entendido? Aí o Carlos Gustavo: entendido, mãe, entendido, pai. Aí chega lá no lugar, o que acontece, Carlos Gustavo? Corre para lá, corre para cá. Quando você está na rodovia, André, está lá a placa 80 por hora. Você anda 80 por hora? Anda ou não? Acho difícil. Está 80 por hora. A minha mãe é assim, né? Se a placa está a 60, ela vai a 60. Se tiver 80, ela vai a 80. Mas a maioria é 80, mas vai a 100, 110, né? Vai. Só que, de repente, você vê uma placa radar. 30 por hora. Você pai a 110, André? No radar? Ah, não. Radar é 30 por hora. Por quê? Radar multa, tira foto. Você está entendendo? Às vezes o pai em casa é só a placa 80 por hora. Não é radar. Porque o filho pega e faz assim: não vai multar, não vai tirar foto, não vai acontecer nada. Então eu vou bagunçar. Está entendendo? Então tem que ser radar. Aquilo que você falou que você ia fazer, você tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que ser radar. Porque aí o filho vai só olhar. Aí os amiguinhos vão falar assim: vem, Carlos Gustavo, brincar. Vem. Não dá nada não, teu pai lá tá lá, ó, nem tá vendo. Aí ele olha assim e fala assim: radar. Multa. Tira foto. Amém? Então, 8º lugar. O pai que assume essa missão, ele protege dos predadores. Querido, o mundo, a internet, a televisão, as amizades, está cheio de perigos e predadores para os nossos filhos. Os pais precisam verificar, precisam cuidar, proteger. O que a águia faz? Sabe onde que ela constrói o seu ninho? Ela não constrói lá onde o predador pode pegar facilmente. Ela vai no lugar mais alto da montanha e constrói o seu ninho lá, longe dos predadores. O pai precisa fazer isso. Construa o seu ninho. Os seus filhos precisam estar bem abrigados, longe dos predadores. Tem filho aí sendo presa fácil para o inimigo, queridos. Fácil para as drogas, fácil para a prostituição, fácil para, olha, tudo que não presta. Os filhos têm acesso aí. Em 9º lugar, o pai que assume essa missão possível, ele ensina o filho pelo exemplo. Ele é um espelho para o filho.
Queridos, o teu filho aprende muito mais pelo teu exemplo do que aquilo que você fala para ele. Ele aprende muito mais pelo que ele vê, pelo que ele escuta dentro de casa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, pai. O teu filho, o jeito que você trata a tua esposa em casa, o jeito que você se relaciona com Deus, o jeito que você se relaciona com dinheiro, o jeito que você se relaciona com as pessoas, é o jeito que o teu filho está aprendendo e ele vai ser assim. Mulheres, vou falar para as mulheres também. O jeito que você trata esse pai, o jeito que você trata esse líder, e esse você destrata, você desonra, você tira a autoridade desse pai, teu filho está vendo. Do mesmo jeito vai fazer em casa. Quando ele for grande, quando ele tiver a família dele. Lá em casa nós temos um combinado, jamais. Eu posso não concordar. Eu posso achar que o pastor pegou pesado, mas eu não falo de jeito nenhum na frente deles. Eu vou lá no cantinho e eu falo para ele assim, ó, faça minhas ponderações. Aí ele vai lá e remedia. Não tire a autoridade. Amém? Queridos, a palavra de Deus fala assim, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Engraçado que não é no caminho que ela queira andar, e nem o caminho que ela deve andar, é no caminho. Sabe o que significa isso? No caminho, eu caminhando junto aqui, segurando na mão do meu filho, eu vou ensinando ele. No caminho. Então eu falo para o filho assim, o pai fala para o filho assim, siga meus passos, onde que eu estou pisando, como que eu estou fazendo, como que eu estou caminhando, como que eu estou me relacionando com Deus, com as pessoas, com a família. Amém? E para nós finalizarmos, benção, estou terminando no horário, viu, pastor? Glória a Deus. 10º e último ponto aqui, princípio, do pai que cumpre a sua missão. Mais importante do que criarmos os filhos, gerarmos filhos, colocarmos filhos no mundo, educarmos bem, fazermos tudo isso, mais importante do que isso é gerarmos filhos para Deus, gerarmos adoradores, termos uma geração através de nós que seja geração e geração de adoradores. Viu? Geração de adoradores. O que nós temos gerado? Pais. O que nós temos gerado? Porque só criar filho, só botar filho no mundo, isso não é missão de pai. Missão de pai é pegar esse presente, pegar esse filho que você recebeu e você fazer dele um discípulo de Jesus. Você fazer dele um verdadeiro adorador. Você deixar um legado espiritual para ele. O teu filho lembrar, olha, o meu pai era um homem de oração. O meu pai era um homem de palavra. O meu pai me ensinou a palavra de Deus. O meu pai me ensinou o que é certo. O meu pai me ensinou a amar a Deus. O meu pai me ensinou a respeitar as pessoas. O meu pai me ensinou a andar no caminho de Deus. Amém? E eu quero te convidar a colocar de pé. Hoje, especialmente, Dia dos Pais. Que possamos refletir nessa grande tarefa. Pai, você que já tem teus filhos crescidos, talvez você fale assim, puxa, errei tanto, não tive exemplo, se eu fosse voltar lá eu faria diferente.
Não importa, como eu já falei aqui, não importa quanto que você já gastou de gasolina, quantos quilômetros você já rodou no caminho errado, não importa. A partir do momento que você percebeu que estava indo na direção errada, pegue o primeiro contorno e volte. Refaça. Se você, pai, que tem dificuldade no relacionamento com seu filho já é grande, tem dificuldade, você que está me assistindo, retome esse relacionamento. Essa missão é tua. Ah, mas o meu filho não me honra, meu filho não me obedece, o meu filho me desrespeita. Opa, então se ele não está te respeitando, impõe a tua autoridade. Faça a tua autoridade de pai valer. Seja líder na sua casa. Faça o teu filho te respeitar. Ah, mas meu filho já é casado. Tem importância também. Você não, só porque ele casou, você não deixou de ser pai dele. Olha, eu acho bonito o meu marido, porque até hoje, claro, em primeiro lugar, eu sou a esposa dele, eu sou a carne dele, né? Então ele conversa tudo comigo, mas ele também pede conselho para o pai, que o pai é vivido. Então ele honra o pai, ele troca ideia com o pai. Pai, vou fazer tal coisa, né? Então ele mostra o que ele está fazendo, o que ele está realizando, fala com o pai. Sabe, nós precisamos ter isso, queridos. Esse relacionamento, essa porta aberta. A vida é passageira e não dá tempo de nós ficarmos vivendo desse jeito. Você, filho, que tem dificuldade, procure se acertar, procure perdoar. Reverta. Você, pai, hoje dia dos pais, estou falando com os pais. Lembre-se, você tem uma grande missão. Você é responsável por essas flechas que Deus te deu. É uma flecha que você tem, André? Cuide bem dela. É uma flecha só que você tem, André? Então você tem que acertar o alvo. E outra, sabe o que é interessante, André, que você só tem um? É que daí você vai falar assim, poxa, eu não posso errar, porque eu só tenho um. Não, dá tempo de você se preparar bastante. E ele vai acertar o alvo, viu? Viu? Cada flecha as flechas não são insubstituíveis. Cada flecha tem que acertar o alvo. Amém? Vamos orar, eu quero orar por você. Gostaria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração. Você que está me assistindo, live. Eu sei que há grandes conflitos familiares. Eu e o pastor que trabalhamos com famílias aí há algum tempo, a gente vê que há grande conflito. E o diabo, ele tem grande interesse em destruir os relacionamentos. Ele quer fazer com que os filhos se revoltem contra os pais, que os filhos tenham mágoa dos pais, que os filhos continuem repetindo os erros dos pais, aquele ciclo de pecado, aquele ciclo de destruição, sabe? Ah, meus pais se separaram, eu também vou separar, né? O meu pai bebia, eu também vou beber, né? Então, queridos, a minha mãe não respeitava meu pai, também vou fazer. Queridos, olha, perdoe. Melhor coisa para nós, a coisa principal, perdoe. E faça a diferença daqui para frente. Você não pode mudar o passado e nem já antecipar ou determinar como será o futuro, mas você pode começar a mudar agora no presente, para que o teu futuro seja diferente. Amém? Você quer essa bênção na sua casa? Queridos, eu tive um relacionamento terrível. Eu não tive pai, mas eu resolvi que isso não iria mais afetar. E os meus filhos teriam sim pai e mãe. E não importa. Decida caminhar. Decida fazer a diferença.
Quem fica parado, estacionado, é museu, juntando poeira. Amém? Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Você, pai, você que está me ouvindo, ou você, mãe, que é sozinha, que não tem mais o marido, ou nunca teve que criar os filhos sozinha, não importa. A palavra de Deus é para você, essa missão é tua. E o Senhor fala com você, eu conto com você, porque eu dei para você essa responsabilidade. E o que você está fazendo com essa missão? Essa missão precisa ser cumprida. Missão dada, missão cumprida, esse é o lema. Ah, mas eu não tenho força, mas eu não consigo, já errei tanto. Não importa. O Senhor te dá força, o Senhor te dá direção, o Senhor diz que você é capaz. Amém? Senhor Deus e Pai, eu oro agora, Senhor, por essas vidas, essas famílias. Senhor, eu oro por cada pai, cada mãe que é sozinha, que tem que assumir essa função paternal também. Que o Senhor esteja, em primeiro lugar, Senhor, perdoando suas falhas, porque o Senhor não está aqui para crucificar ninguém, o Senhor não está aqui para jogar no inferno, dizer que está tudo errado. Não, porque até que os seus pais fizeram o melhor, o que eles puderam, o que eles aprenderam, mesmo que de forma errada. Mas, Senhor, que a partir de agora, que esses pais sejam verdadeiros líderes e sacerdotes dos seus lares, que eles assumam essa missão e que o Teu Espírito Santo os envolva com graça, poder e autoridade. Senhor, que eles sejam verdadeiros guerreiros, leões, guardando a sua casa, os seus filhos. Oh Deus, que haja, que venha, Senhor, sobre eles um mover sobrenatural, Senhor. E que o Senhor use, Senhor, esses guerreiros, Pai. Oh Deus bendito, Senhor, esteja abençoando, Senhor, cada pai que me ouve, cada pai que vai ouvir ainda posteriormente, esteja abençoando. Eu também oro, Senhor, pelos filhos, os filhos que têm corações, até mesmo os pais que são filhos, que tiveram relacionamentos quebrados, arranhados, estão com o coração triste, não tiveram os pais, tiveram ausência, viram coisas erradas, tem mágoas. Senhor, que o Senhor que é Pai, a Tua palavra diz, ainda que um pai, uma mãe venha nos abandonar, o Senhor todavia não se esquece de nós. Que o Senhor venha agora, Pai, o Senhor que é Pai, e o Senhor Jesus nos ensinou a olhar para o Senhor e falar como o Senhor, como Pai, e tomarmos o nosso lugar de filho. Que esse filho agora que está magoado, que está sofrendo, que há muito tempo não fala com seus pais, ou até mesmo seus pais já morreram e ele está com essa mágoa, que o Senhor venha sarar agora, venha curar, venha transformar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua casa. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Amém. Foi abençoado? Glória a Deus. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Nós vamos... Cadê os papeizinhos? Estão aí? Só quero fazer uma correção. Nós colocamos os pais da igreja, aqueles... mesmo que não estão aqui por conta da faixa de risco, está ali contemplado também, né?
todos aqueles, né, que fazem parte da igreja, amém? Então nós vamos sortear então essa pizza lá da irmã Meire, né, que doou para a igreja. Nós recebemos uma palavra abençoadora, né, e que agora nós vamos receber também um prêmio, né, e eu creio que aquele que receber vai ser muito abençoado, né? E depois nós vamos estar ao final do culto orando também mais uma vez pelos pais, pelos pedidos de orações, né, para cada necessidade. Tem um estúdiozinho aqui, depois seus pais quiserem tirar uma foto com seu filho, fiquem à vontade, né, e que Deus possa abençoar grandemente. Então, o Marcos que doou aquela, qual que é o nome? Recamier, é isso? Para Divan, para a igreja, né? Uma bênção. Então Deus abençoe grandemente a vida do irmão Marcos, né? E vai ficar aí na igreja como para os irmãos, né? Como estúdio, né? Amém? Então cadê as crianças aqui? Vamos chamar uma criança para fazer. Você está com a bênção hoje? Sim ou não? Quem quer ganhar uma pizza aí? Lá da Papalu. É uma delícia, hein? Amém? Vamos chamar aqui o Andrew aqui, ó. Vamos aqui. Ah, tem 3 filhos, é difícil, né? É uma só, filha. Eu não vi você agora, já foi, né? Vamos lá. Pega um aqui. Nós vamos sortear então essa pizza. Pai não vale, hein, cara? Senão vamos falar que é chuncho. A Brenda vai ler então. Vamos ver se a Brenda... Lê aí para nós. Vira lá. Paulo. Opa! Vocês aqui, hein? Olha só. O irmão Paulo, então, ele ganhou uma pizza lá da Papalude. O irmão Paulo é esposo da irmã Cida, né? Eles não têm vindo por conta que eles são faixa de risco, né? Mas glória a Deus por isso, que Deus possa abençoar. Então depois a gente passa lá para o Paulo, né? Essa pizza. Então nós vamos abençoar também os irmãos que, né, por conta da pandemia não estão podendo vir, né? Então eu sei que todo mundo está aqui presente hoje, né? Mas aqueles que estão assistindo também pela live, né? Então eles merecem ser abençoados também. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos colocar de pé. Eu quero convidar então aqui, vamos abrir uma sessão. Os pais, cadê aqui? Vamos ficar cada um 1,5 metro mais ou menos um do outro. Está todo mundo de máscara, né? Nós vamos orar por vocês. Vocês não vão sair daqui sem um brinde hoje. Cadê, né? Isso. Cadê os pais? Isso, né? Nós temos mais pais na igreja, né? Pode ficar de frente para lá, para a igreja. Vamos ficar um pouquinho mais afastadinhos, né? Pode ir um pouquinho mais para lá, Nicanor. Isso, né? Toma aí. Eu vou ficar aqui atrás, que eu estou sem máscara. Vamos orar por eles? Amém? Vamos orar? Aqueles também que não podem estar aqui nessa noite, né? Os pais que alguns estão viajando, que não no Jefferson. Eu também? Verdade. Eu vou ficar aqui do ladinho aqui, porque eu estou sem a máscara, né? Estenda a sua mão em direção aos pais. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida de cada pai desta igreja, Senhor, mesmo aqueles que não estão aqui presentes, mas que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, onde eles estiverem. Deus, que o Senhor possa cada dia mais dar a tua direção para os teus filhos, ó Deus, para dar o conhecimento, Senhor, Pai, para que ele possa, Pai, direcionar os seus filhos, ó Deus, no caminho do Senhor. Pai, que cada pai aqui, Senhor, ele tenha o sustento, Senhor, do Senhor, que ele seja o provedor do seu lar, que ele seja, Senhor, o sacerdote do seu lar, que ele puxe, Senhor, essa responsabilidade para a vida dele, Deus, e nós profetizamos, ó Deus, bênçãos, Senhor, sem medidas para a vida de cada pai aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para todos, glória a Deus. Eu vou pedir então, por gentileza,
para a Rose lá, se alguém, a Bia pode ajudar a Rose, por favor, pastora, entregar um brinde para cada pai, né? É uma xícara personalizada, né? Não está escrito quarta igreja, pode ir distribuindo para os pais ali, né? Tem quantos aqui? 7? 6? Amém. Tá? Obrigado, meu amor. É uma xícara para tomar café, né? Olha aí. Então você amanhã, quando for tomar café, você vai tomar na sua xícara, amém? Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Esse é um brinde da quarta igreja, né? Eu mesmo escolhi, eu li cada frase dessa aí, está em inglês, mas pode ficar tranquilo, tá? Olha aí que legal, né? Faça um cafezinho, bem caprichado, né? Encorpado, você vai se deliciar, amém? Deus abençoe, a salva de palmas para todos. Glória a Deus por isso, né? Amém? Glória a Deus. Depois aqui, ó, tira uma foto aqui. Glória a Deus. Aqueles que não estão aqui, depois a gente vai entregar também, né? Para que cada um possa receber o seu brinde. Nós vamos orar pela vida da irmã Carmen Silva, que ela está nos acompanhando, né? Via Facebook, pela família, e para a Ana Carolina, que estão sentindo muita dor na bexiga. Amém? Então nós vamos orar pela Carmen e também pela Ana Carolina. Vamos orar pela Margarida também, né? Que está com dores na coluna. E eu sei que é isso, não é fácil. Amém? Vamos orar? Estenda a sua mão. Quem está aqui, estenda a sua mão em direção à Margarida, né? Eu vou abençoar também para que Deus possa, de uma vez, né? Libertar de toda dor, de todo mal. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, Senhor, a vida da irmã Margarida em Tuas mãos, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que essa dor, ó Pai, no ciático, na lombar, dói demais, Pai querido, mas nós cremos, ó Senhor, que Tu és o médico dos médicos, Senhor, Pai querido, que venha a cura completa, em nome de Jesus, sobre a vida da Margarida, Senhor, da cabeça à planta dos pés, Pai, coloca a sua mão saradora sobre ela, Senhor, e que ela, Senhor, ao chegar em casa, Pai querido, ao terminar este culto, Deus, ela não esteja mais com tanta dor, ó Pai, que seja eliminada em nome de Jesus, Pai, que seja curada, Senhor, em nome de Jesus. Também oramos, Senhor, pela vida da Carmen Silva, Pai querido, que ela pede, Senhor, oração pela família, coloca as Tuas mãos, Pai querido, em nome de Jesus, coloca a Tua direção sobre essa família, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre essa família. Pai querido, também oramos, ó Deus, pela Ana Carolina, que está sentindo muita dor na bexiga, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Deus, da mesma forma, Senhor, que irá curar a Margarida, Senhor, que venha a cura completa, Senhor, sobre a vida da Ana Carolina, Senhor, que toda dor seja repreendida, Senhor, que todo mal, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos, amém e amém. Glória a Deus por isso, né? Amém? Vamos para nossas casas, então. Aquele que não ganhou a pizza vai ter que comprar, não vai ter jeito, né? Amém. Estenda a mão em direção ao seu lar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, pelos hinos aqui foram cantados. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, que possamos, Senhor, cada dia mais nós sermos parecidos contigo, ó Deus. Cada dia mais, Senhor, nós possamos brilhar a Tua luz. Pai, nós abençoamos a cada membro dessa igreja, aqueles que estão presentes, aqueles também, Senhor, que não puderam estar aqui nessa noite. Que o Senhor possa colocar Sua mão sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não saia sem tirar uma fotinha. Em nome de Jesus.